Ventura Bittencourt, em mais um Denis Ventura Entrevista, todas as segundas-feiras, sempre com entrevistados especiais, capacitados, pessoas que fazem a economia, a cultura, a música, a política, né, o empreendedorismo, todos esses elementos acontecerem. Hoje, conosco, uma grande empresária, também odontóloga com doutorado na área da rede Dentmaster, a querida doutora Janaína Menezes. Minha querida, muito boa tarde, seja bem-vinda à Jornal FM. Oi, Denison, obrigada. Primeiro agradecer, né, por esse momento maravilhoso aqui de estar com vocês. Como é que estão as coisas? Nós falávamos agora há pouco, antes de entrar, que empreender no Brasil não é algo fácil. Você representa uma das grifes de moda feminina, né? É uma das grifes mais bem postas no mercado, que é a Jorge Bischoff. Como é que tem sido empreender nesta área, em um segmento de luxo, em uma cidade que ainda está em crescimento, doutora Janaína? É um verdadeiro desafio, né? Porque, como você sabe, a nossa política assim vem mudando, o nosso custo de vida está um pouco mais alto. Muito elevado, né? Muito. E muito aí elevado. acabam restringindo um pouco, né, a população do que elas podem usufruir. Sim. De moda, de elegância, de conforto. Sim. Mas, assim, graças a Deus, a nossa loja aqui ela tem conseguido se destacar. Isso é bom, né? Isso é ótimo, já são 5 anos. Né? Mas requer, de certa maneira, alguns atributos, né? Sim, este claro. destaque. De que maneira é que o processo se consolida, né, para que a loja se mantenha, a geração de emprego também se mantenha, doutora Janaína? Isso aí vem muito da nossa visão, Certo. né, da nossa missão e dos valores que a gente tem. Então, a gente investe muito numa equipe capacitada, o time todo coeso, querendo realmente que isso dê certo. Capacitação, que nós temos que dar sempre, né, oferecer. E hoje você sabe, não é apenas vender. Hoje é você ter uma experiência onde você vai, você ter um tratamento humanizado, Sim. diferenciado, e é isso aí que a gente prega. Então, eu acredito que o nosso sucesso vem realmente da aplicação desses itens. Há uma cobrança maior? Você nos dá retorno, Luciano, a nós dois? Muito obrigado, querido. Há uma cobrança maior em empreender quando este projeto ele parte de mulheres? Com certeza. Me fala um pouco sobre este depoimento aí, sobre essa vivência de ser mulher, em que ainda o processo comercial e econômico insiste em ser masculinizado. Isso aí que você vem falando é algo que a gente vem batendo muito. E, graças a Deus, tem mudado um pouco, né? Eu acredito que a tendência é mudar cada vez mais, porque as mulheres estão aí se destacando em todas as áreas, no empreendedorismo, à frente de posições políticas e econômicas. Isso aí realmente é uma tendência muito forte. E eu, graças a Deus, a gente já vem empreendendo há muitos anos, né? Como dentista também na clínica, Dentmaster. Pois é, que é uma outra função. Quantos anos a clínica, a rede, já né? são 32 anos. Né, 32 anos já da Isso. Dentmaster, é muito tempo. Tanto a senhora quanto seu esposo, doutor Roberto Menezes, ambos possuem doutorado na área, né, da odontologia. Não são doutores só porque são odontólogos ou dentistas, mas, na verdade, são doutores porque possuem doutorado basicamente na área, não é? Me fala um pouco sobre essa experiência, por gentileza. Foi ainda um desafio maior no passado, né? Porque há 30 anos atrás você imagina como era. Mas a gente sempre lutando, sempre inovando, que isso aí é algo que vem realmente repercutindo muito e nos diferencia. Então, nós não paramos de nos aperfeiçoar. Não é porque nós fizemos doutorado lá atrás que a gente para de crescer, Isso para é de estudar. né? É o tempo inteiro, né, O Janaína? tempo inteiro, porque o conhecimento não para, ele é muito dinâmico e nós temos que estar assim à frente sempre. E sempre com essa visão de trazer experiências, de transformar vidas, né? Porque você sabe, a questão da autoestima, da saúde bucal, ela é muito importante. É verdade. E o quanto as pessoas que não têm, elas sofrem por conta disso. Há muitos bloqueios ainda. Eu vou voltar um pouco à questão da questão do ser mulher, né? Porque não é por ser uma grife
apesar de ter produtos masculinos, não é? A Jorge Bischoff. Mas, por ser uma grife feminina, com bolsas de alto padrão, é mais fácil a mulher empreender em um campo que é mais feminino do que empreender em um negócio que é plural, né? Onde fica a maior facilidade e a maior dificuldade, se a senhora comparar, minha querida, o investimento e sua presença na loja ou na rede de clínicas? São áreas assim diferentes, porém Muito. que me encantam muito. Então, eu acho que tudo que a gente faz com amor, com dedicação, vem e tem a tendência de dar certo, né? Sim. Então, assim, as duas áreas, elas são paixões da minha vida. E isso a gente se dedica muito. E a questão do empreendedorismo no feminino, Sim. ele vem realmente para me dar mais vontade até de mostrar a minha capacidade diante dessas duas vertentes aí, né? E também pedir auxílio sempre ao masculino. Não quer dizer que só a mulher. Eu também não sou dessa linha de que a mulher tem que fazer tudo, né? Carregar tudo, porque tem as outras funções, né? Mãe, filha, Vamos esposa, ocupar esses machos alfa, não é isso, né? Vamos ocupar esses machos alfa aí, que querem ser alfa. Quer dizer, na verdade, é uma somação de gêneros, né? Isso, exatamente. Né? O masculino se somando ao feminino e trazendo estes resultados. Seria por aí, né, doutora Janaína? Com certeza. A gente não pode nem deixá-los de lado e nem também colocá-los à frente de tudo, né? Nós temos o nosso potencial, a nossa qualidade, a nossa dedicação, o nosso amor. E isso aí eu acredito que é um diferencial muito grande, Sim. particularmente para as mulheres. E na área de moda também vem o nosso bom gosto, né? A nossa sofisticação e pegar uma marca que, como a Jorge Bischoff, que é algo Esse que fala já Bischoff, vem... né? Mas... Bischoff. Não, a gente retifica. Jorge Bischoff, ok? Ele vem do alemão, mas ele mesmo fala que não se deve corrigir. Cada um Não, chama com... Mas aí a gente vai passando isso, né, para o público, né? Que é importante, né? Agregar. E acaba sendo algo cultural. E cultura também se aprende também. Então é Jorge Bischoff, né? Eu sempre falo Bischoff, é Bischoff, ok. Vamos lá, meu amor, obrigado. E fica muito tranquilo para mim, porque essa marca eu comecei a representar aqui em Aracaju por amor. E ele, como é um design autoral, que veio de origem de sapateiro, então ele entende muito do conforto, do que é realmente o produto, assim como da elegância e da parte artística. Sim. Então, para mim, não é difícil estar nesse meio e fazer as nossas escolhas. Já era usuária da Jorge Bischoff? Muito. O amor veio justamente daí, né? Como apaixonada JB. Quando eu viajava, Denis, eu trazia verdadeiras sacolas com 10 pares de sapato, umas 6 bolsas. E aí veio desse amor que a gente sempre pensa em investir em um outro ramo, Sim. que não só serviços. Sim. Nunca tinha vendido nada, mas para mim foi um desafio gostoso, que eu amo fazer e que eu peço ajuda, sempre. Eu tenho muito know-how, a franquia tem muito know-how, ela passa muitos conhecimentos, estão todos ali. Passa segurança, né? Junto, eles chegam junto realmente. E isso aí é o que me faz continuar, né? Nós tivemos aí 5 anos, seria uma renovação e a gente renovou. Que fantástico. E graças a Deus estamos com os nossos caminhos abertos. Porém, como a gente estava conversando anteriormente, esses últimos meses eles têm sido meses desafiadores para o comércio, para o serviço, para tudo. A economia do país e as pessoas, eu não gosto muito de discursos politizados, né? E as pessoas tendem a polarizar muito o discurso. Ou é um ou é outro. E quando nós falamos em discurso geral. Então, de certa maneira, aliás, quase que na sua totalidade, a economia ela não está boa. E, óbvio, as pessoas deixam de cuidar de si. Elas deixam de ir mais ao cabeleireiro, elas deixam de adquirir produtos que fazem de imediato bem a sua autoestima. Sim, né? sim, com Porque certeza. comprar o que se gosta, o que se acha bonito, é um outro grande auxílio à autoestima, né? E acaba interferindo diretamente. Acaba. E vem interferindo muito, Sim. né? Tanto é que a gente estava comentando também em questão do ano passado, a diferença que a gente está notando do ano passado para esse ano. Esse Sim. ano as coisinhas estão mais amarradas, digamos assim. Mas
Tem um outro setor da economia que está também, né, progredindo, que é a questão do turismo, das festas. Sim. E a gente precisa pensar no seguinte: a população ela tem que voltar a ter uma condição de compra melhor. Não só de sobreviver, né? Isso, porque assim, as alegrias da vida da gente, a gente tem que estar com saúde, a gente tem que ter produtos que nos elevem, que nos tragam autoestima, Verdade. que nos deixem felizes, porque eu acho que toda mulher, quando ela está, né, Sim, mais todo mais homem para também, baixo né? também, o homem. Estamos nessa pegada aí, todos nós agora. Isso, e O quando homem a está gente vaidosíssimo, inclusive, né? graças a Deus. Graças a Deus, né? São sapatos, são bolsas, são carteiras. E hoje eu vinha para cá, doutora, e viu, Luciano, quando eu estava ali na 13, eu tomei um susto com tem a ver com o nosso discurso agora, com um garoto. Ele devia ter seus 16 anos. Aquele garoto que foi para a escola pela manhã e aí está indo a algum lugar, talvez a casa da avó, ou comprar alguma coisa ali na padaria próxima à casa. E ele andava de cabeça baixa. Impressionante como o corpo fala, né? O cabelo dele meio grande, esse cabelo que cai, né? Aquele cabelo voluptuoso. E aí ele andando, literalmente, viu, Luciano? Com a cabeça baixa. E não tinha nada que o impedisse de manter-se olhando para frente. E quando eu olhei para ele, eu falei, temos ali, né, um garoto que passa por sérios problemas, sabe? Ele de cabeça baixa, a doutora Janaína, andando, sabe? E não olhava para o lado, não olhava para frente, sem perceber o processo, né? A gente Nós vem notando passamos muita por uma tristeza, fase né? agora, né? Sim. De complexidades, e daí a necessidade de a gente se presentear também, né? Sim, sim. É nesse ponto que eu quero chegar, né? Com certeza. E essa questão, as pessoas têm vivido muito tristes. Exato. São muitas dívidas, muitos Exato. boletos para pagar, os impostos que estão altíssimos, né, Denison? Acho que Altíssimos. nunca passamos por uma fase com tantos impostos e tantos impostos altos. Sim. E com isso vem realmente um sofrimento. Vem o sofrimento, vem a ansiedade, que hoje também domina muito, principalmente a fase da adolescência, que antigamente a gente não notava isso, não via, mas hoje está cada vez mais comum. Procede, né? Quer dizer, a garotada de 13, 14, 15, parece que captando essa tensão que existe no ar, né? Talvez a preocupação dos pais em levar o melhor para dentro de casa, Sim. né? Isso é muito comum, né? É muito comum. E hoje nós pais temos que ficar muito alertas. Orientar nossos filhos, né, com relação às influências, até a própria internet, e fazendo com que eles valorizem a vida, sejam realmente felizes e gratos por aquilo que têm. Exato. Porque muito desses jovens, eles não têm essa visão de gratidão. Eles pensam sempre no que eles poderiam ter, no que eles queriam ter. Mas a gente, antes de tudo, né, Denison, como seres humanos, temos que ser gratos por aquilo que a gente tem. Lógico, sem acomodar, sem deixar de perseguir o que nós queremos, mas sempre com a gratidão em primeiro lugar. Jorge Bischoff é só para quem tem muita grana? De jeito nenhum. Fala a verdade. Não, não. Não? Hoje a gente tem vários produtos que são chamados até de cápsulas, que essas cápsulas, elas são produtos que vão ficar para sempre, digamos assim. Exemplo disto. Exemplo, bolsas que são mais acessíveis financeiramente. Perfeito. Temos também a facilidade de parcelar, né, para 10 vezes, que a gente vai pagando suaves prestações, que muitas vezes uma mensalidade, uma prestaçãozinha dessa, é menor do que você ir ali comer um sanduíche. Ou comprar uma bolsa de péssima qualidade, né? Que não vai ter durabilidade. Exato. Quando você vai ver, o famoso barato sai caro. E sai geralmente caro. E aí você tem algo que é de qualidade, duradouro e, com certeza, acessível. Nós temos todos os tipos de produtos. Começa em quanto, para termos uma ideia? Olha, hoje a gente tem coisas principalmente presenteáveis. Sim. A partir de R$ 89,00. Fantástico. Fantástico. E são coisas bonitas, sim, estilosas, confortáveis e com o diferencial da marca, que isso aí faz toda a questão Mas não é bom da sofisticação. Isso, não sim, é? Com certeza. Porque as pessoas veem o nome bonito de um grande designer brasileiro, conhecido no mundo inteiro, né? Sucesso, um case de sucesso no sul, sudeste, todo o país, mas que bomba nesses centros comerciais de maneira profunda, que se torna, na verdade, um objeto de desejo, e fala,
eu não vou entrar na loja porque eu não tenho como comprar. E aí você vem e diz, tem para todo mundo. Tem sim. Principalmente que tem havido uma conscientização dos Sim. empresários com relação a isso. Não podemos mais ficar naquela ideia de que só vai vender o que é luxuoso. Não existe. Quem estiver pensando assim não vai ter uma durabilidade no mercado. Verdade. Então, hoje a gente tem realmente que ter alternativas. E alternativas boas. Sem perder a qualidade, sem perder o estilo, sem perder o conforto, jamais. Mas que tente humanizar um pouco mais isso e trazer acessibilidade para todos. Fantástico, né? Isso, né? Fantástico isso, né? Muito bom. Nós temos aí agora, inclusive, nós vamos dar uma gaitada, depois vamos dessa gaitada, né? Porque já falávamos nisto com constância sobre o brasileiro muitas vezes valorizar o que é de fora e ignorar aquilo que tem um potencial fantástico e qualidade exponencial aqui dentro, que é o caso da Jorge Bischoff. A exemplo é Jorge Bischoff, né? E aí agora veio o escândalo da China. Sim, sim. Mostrando que a Hermès, que a Louis Vuitton, que a Prada, que a Coco Chanel, tudo isso hoje é made in China, né? É verdade. Então, é melhor ter o made in China com cara de Europa ou ter um produto brasileiro de elevada qualidade mesmo, desde o corte, a costura, a confortabilidade. Eu acredito que este escândalo da China aí veio romper um pouco o paradigma, né? De que as pessoas compravam um projeto de aceitação social, não a qualidade de fato, né, doutora Janaína? Perfeita a sua Não colocação, isso mesmo. E eu a gente não quero sabe, comprar né? mais agora. Perdeu? Desculpe os chineses, acho os chineses fantásticos, mas já sabíamos que era meio de China. Mas quando o chinês, ele expõe, escancara, não dá mais. Então, não dá mais para comprar, né? Um cinto Valentino, que eu estou usando aqui hoje, não vou mais. Porque meio de China por meio de China, a gente compra na Shopee. Não é verdade? É o mesmo chinês. Compra na Shein, né? Que o pessoal chama de Shein. Vai dar no mesmo, entendeu? Né, Luciano? Então, esse escândalo, ele mostra até, de certa maneira, né? Como somos frágeis em ter uma grife pagando 100 vezes mais o valor da produção dela, só para dizer que temos e que é europeia quando é chinesa, Sim. quando na verdade temos produtos de elevada qualidade da Jorge Bischoff aqui No Brasil. no nosso país. E assim, E que eu amo, eu tenho vários sapatos da Jorge Bischoff, ela sabe que eu fico enlouquecido, minha bolsa, Jorge Bischoff, fala, separa pra mim, só tem uma, corre que eu tô indo pegar. E ela fala, venha que senão eu vendo. E eu corro logo para pegar, porque realmente não abre, não desbota. Desculpe o depoimento, saí agora do imparcial, fui para o pessoal, mas é porque o que é bom tem que ser falado e com preço acessível, né? é verdade. E assim, o que a gente mais preza é pela qualidade. Claro. E a qualidade, ela vem também, além do design, mas de também defender um pouco o nosso produto brasileiro, né? Então, por que só as outras marcas internacionais é que tem Não valor? compro mais não. Não. Compro mais não. Compro mais não, Luciana. Para eu comprar uma grife dessa e o povo perguntar, chegou da China quando? Porque foi isso que, na verdade, os chineses disseram, né? Agora, veja, tudo isso por conta da guerra com Trump. Sim, sim. Veja, né? Ou seja, se você vai nos taxar e acabar conosco, nós vamos acabar com o mercado consumidor de alto luxo. E acabou, né? Só compra agora quem for muito bobo, né? Porque vocês precisam ver o produto que a doutora Janaína tem aqui na Jorge Bischoff em Aracaju. É algo impressionante, né? É, verdade. São assim, qualidade e conforto unidos com a elegância. E também aquela que é mais despojada, que gosta de uma coisa mais alternativa, um tênis, uma flat, também tem essa opção que é maravilhosa. E a gente tem que agradar a todos os perfis, não é verdade, É verdade. Denis? Mesmo porque uma mulher ela tem vários perfis, Várias personalidades. várias ocasiões que a gente tem que estar realmente padronizada com aquilo ali e com o conforto. Porque eu acho que isso aí é o que mais importa, é a qualidade e o conforto. Quero agradecer a sua presença, viu? Tá Eu bom? que agradeço. Eu vou deixar aqui já o gancho para depois você voltar para falar sobre essa outra vertente, que é a questão
da odontóloga qualificada, né, com 32 anos de uma rede de clínicas, gerando quantos empregos hoje mesmo, doutora Janaína? Eu acredito que hoje a gente está com 5 clínicas, né? Já fomos 14. Sim. Temos em torno de 80 pessoas trabalhando diretamente conosco. Uma fábrica. Uma fábrica, né? Uma fábrica. Uma e fábrica. Com empreendedorismo, que é a nossa veia. Exato. É o que a gente gosta, né? Qualidade, humanização. Tratar o cliente, ele é a nossa prioridade, ele é a nossa maior razão de existência. Sim. Então, eu acredito que o grande diferencial da Dentimaster e também da Jorge Bischoff Aracaju é a questão da humanização. Atender, não só por atender, mas atender para trazer aquela pessoa para uma transformação, para que ela se sinta bem, para que ela saia mais empoderada, mais feliz. E essa aí é a nossa missão, inclusive nossa missão de vida, né, Denis? Encontro consigo, né? Com certeza. Eu vou ao intervalo. Antes, eu quero agradecer a FANESE, na pessoa do Dr. Marcel Ramos, que é um reitor competentíssimo da instituição. Agradecer a DESO, na pessoa de Luciano Góes Pou, que é o presidente da DESO. Ao governo de Sergipe, na pessoa do governador Fábio Mitidieri, que vem fazendo transformações. A Prefeitura de Aracaju, na pessoa da prefeita Emília Corrêa, que também vem aí fazendo as mudanças, né, no transporte público. Eu acho que isso é importante. Hoje até houve, você viu, Luciano, as denúncias dos postos de saúde, né, em relação ao governo municipal, mas eu torço para que Emília e a secretária Débora, que é competentíssima, resolvam logo o caso. É a pasta mais complexa, é a saúde. Então, que as pessoas tenham um pouco de paciência, mas elas também têm razão quando reclamam, né? Porque saúde é o que nós temos de mais precioso. Então, que se resolva isso o quanto antes, para que haja celeridade no atendimento das pessoas. Haja vista que a prefeita Emília foi eleita falando, inclusive, de que o serviço de Edivaldo Nogueira não servia, né? Então, a gente só pode falar de um quando é melhor do que o outro. Então, que ela dê todo o sustentáculo necessário à secretária, a doutora Débora, com a competência, para que estas mudanças, elas aconteçam o mais rápido possível. Porque o fato de eu conhecer todas essas pessoas e admirá-las e gostar delas e estar com elas, não significa dizer que eu não vá dizer também, dar minha palavra em prol do povo sofredor, tá? Eu gosto de gente, mas gosto de gente saudável. Então, que as pessoas de Aracaju possam ter, sim, dignidade na saúde municipal. Que se resolva isso com urgência, né, doutora? Prioridade. Aquela história também da saúde bucal, né? Que sim, também sim, tem que ser uma prioridade, né? Deve ter um olhar diferenciado. A gente acredita muito nessa nova gestão aí da Emília. E que a gente tenha realmente a honestidade. Exato. De cumprir aquilo que foi prometido. Foi prometido, né? Gostei disso. A honestidade de cumprir aquilo que foi prometido. E aí, me desculpe, adoro todos. Eu sou um baiano, o baiano mais bem recebido deste estado. E sou porque sou verdadeiro com as pessoas. Encontro, respeito, mas falo com dignidade. Vamos acabar com isso, com as filas nos postos de atendimento. É promessa de campanha que tem que sair do papel. Ele tem que ir para a execução palpável. Porque chega de colocar a pessoa humilde esperando na madrugada, sofrendo. São pessoas iguais a todos nós, que merecem respeito. Concorda, doutora? Plenamente. Não é isso? Quero agradecer a Haroldo Franca, da Valor Imobiliária, que patrocina a Rádio Jornal. Agradecer ainda também a Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG. E, mais uma vez, também a presença da FANESE, que possui professores de elevadíssima qualidade, tá bom? Eu volto já com mais um Denison Ventura Entrevista, suas tardes inteligentes, aqui na 91.3. Estamos apresentando Denison Ventura Entrevista, aqui na FM Jornal.